A verdadeira história de Boaz, um exemplo de fé, amor e coragem. Você já ouviu falar de Boaz? Talvez esse nome soe familiar, especialmente se você já leu o livro de Ruth na Bíblia. Mas a verdade é que, para muita gente, Boaz é apenas um personagem secundário em uma história de amor. Só que, não é bem assim. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história de Boaz. Um homem que viveu em uma época de caos e escuridão espiritual, mas que teve coragem de agir com bondade, fé e integridade. Um homem que não apenas impactou a vida de uma mulher chamada Ruth, mas que se tornou parte da linhagem do próprio Jesus Cristo. Prepare-se, porque essa história vai mudar a forma como você enxerga a Bíblia, o amor, a justiça e o agir silencioso de Deus em momentos difíceis. E se você gosta de conteúdos que exploram as profundezas das histórias bíblicas como essa, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Isso nos ajuda a continuar produzindo vídeos incríveis como este. Agora, respira fundo. E vem com a gente descobrir quem foi Boaz, e por que ele é um verdadeiro exemplo de fé, amor e coragem. Um tempo de escuridão. Antes de falarmos de Boaz, precisamos entender o cenário em que ele viveu. Boaz aparece na Bíblia no livro de Ruth, um dos menores livros do Antigo Testamento, com apenas 4 capítulos. Mas o contexto histórico é tudo, e o livro de Ruth se passa no tempo dos juízes. Agora, o que isso significa? A época dos juízes foi um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Após a morte de Josué, o povo de Deus ficou sem um líder claro. Não havia reis, não havia governo centralizado. E a frase que define esse tempo aparece várias vezes no livro de Juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21h25. Ou seja, era um tempo de anarquia espiritual e moral. Idolatria, guerras civis, miséria, fome, injustiças, tudo isso fazia parte da realidade do povo. Foi nesse contexto caótico que Boaz nasceu. O homem Boaz. Uma viúva estrangeira chega a Belém. A história ganha vida com a chegada de 2 mulheres a Belém. Noemi e sua nora Ruth. Noemi era israelita. Ruth, uma moabita, ou seja, uma estrangeira. Elas haviam perdido tudo na terra de Moabe: maridos, filhos, segurança, sustento. E agora, voltavam para Belém sem nada, pobres, viúvas e sem perspectiva. Naquela época, mulheres sozinhas estavam à margem da sociedade. Elas não podiam simplesmente arrumar um emprego. Dependiam de misericórdia, da ajuda de parentes, ou da bondade de estranhos. Ruth, então, decide sair para os campos e respigar espigas, uma prática permitida pela lei mosaica, que dizia que os mais pobres tinham o direito de recolher o que caía durante a colheita. Levítico 19, 9 e 10. Sem saber, Ruth vai parar no campo de Boaz. E é aí que tudo começa a mudar. O primeiro encontro. Imagine a cena. Boaz chega aos seus campos. Cumprimenta seus trabalhadores com uma saudação piedosa. O Senhor esteja convosco. E os trabalhadores respondem: O Senhor te abençoe. Essa troca diz muito. Mostra que Boaz era um homem respeitado, e que tratava seus empregados com dignidade. Então, ele percebe uma mulher diferente entre os respigadores. E pergunta: De quem é essa moça? Repare na pergunta. Em hebraico, essa expressão carrega o sentido de: quem é ela? De onde vem? O que faz aqui? Não é uma pergunta de posse, mas de interesse legítimo. Os empregados respondem que é a moabita que voltou com Noemi. Boaz, imediatamente, demonstra compaixão. Ele se aproxima de Ruth e diz: Não vais colher em outro campo. Fica aqui com minhas servas. Bebe da água que os servos tiram. E quando tiveres fome, venha comer do pão. Ruth se espanta. Por que achaste graça aos teus olhos para te importares comigo, sendo eu estrangeira? E Boaz responde com uma das falas mais lindas da Bíblia. Bem se me contou tudo o que fizeste por tua sogra. O Senhor retribua a tua obra,
e seja-te concedido o pleno galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Rute 2, 11-12. Essa fala revela o coração de Boaz. Um homem que reconhece a fidelidade e a coragem de Rute. Que não a vê como a moabita, mas como uma mulher digna, forte, fiel. Boaz enxerga o valor onde os outros só veem fraqueza. Um homem íntegro. À medida que a história avança, vemos Boaz agir de forma irrepreensível. Ele cuida de Rute, dá ordens para que deixem espigas para ela recolher com mais facilidade, e até oferece alimento em abundância. Mas, há mais do que generosidade nisso. Boaz percebe o caráter de Rute. Ele vê que ela não buscava um homem por interesse, mas que sua prioridade era honrar sua sogra e servir ao Deus de Israel. Noemi, percebendo isso, elabora um plano. Ela orienta Rute a ir até Boaz durante a noite, na eira, e deitar-se aos seus pés. Esse gesto não era indecente, era um pedido de resgate, uma tradição legal dos hebreus. A lei dizia que, quando um homem morria sem deixar filhos, um parente próximo podia se casar com a viúva para preservar o nome da família. Deuteronômio 25, 5-10. Rute não está apenas pedindo casamento. Ela está pedindo redenção, para ela e para a linhagem de seu falecido marido. E Boaz poderia ter se aproveitado da situação. Mas ele não toca em Rute. Ele responde com honra. Agora, minha filha, não temas. Tudo quanto me disseres, farei por ti. Boaz era um homem justo. Ele sabia que havia outro parente mais próximo, e não age por impulso. Ele promete resolver tudo de forma correta, diante dos anciãos da cidade. Um redentor com coragem. Boaz vai à porta da cidade, o lugar onde se resolviam as questões legais. Ele chama o outro parente e apresenta o caso. Noemi está vendendo as terras de Elimeleque. Queres comprá-las? O homem responde, quero. Mas Boaz continua. No dia em que tomares o campo, também deverás tomar por mulher Rute, a moabita. Aí o parente recua. Não posso redimi-la, para que não prejudique a minha herança. Então Boaz declara diante de todos. Eu a redimirei. Eu tomarei Rute por esposa, para preservar o nome do falecido sobre a sua herança. E todos os anciãos e o povo respondem. Somos testemunhas. Esse foi um ato de coragem. Boaz não ganhava nada com isso. Ele assumia responsabilidades. Casava-se com uma estrangeira. Arriscava sua reputação. Mas ele fez o que era certo. O legado de Boaz. Boaz casa-se com Rute. E o Senhor abençoa esse casamento com um filho, Obed. Obed seria pai de Jessé. E Jessé, pai de Davi, o rei de Israel. Sim. Boaz tornou-se bisavô do rei Davi. E, mais tarde, antepassado de Jesus Cristo. Boaz talvez nem soubesse o impacto de suas escolhas. Mas seus atos de fé, justiça e amor mudaram o curso da história. Lições para hoje. O que aprendemos com Boaz? Item que é possível ser justo mesmo em tempos injustos. Item que a verdadeira força está em agir com misericórdia. Item que Deus honra aqueles que escolhem o caminho certo, mesmo quando é o mais difícil. Item que pequenos atos, como acolher um estrangeiro, podem fazer parte de planos eternos. Boaz não era rei. Não era profeta. Não fez milagres. Mas ele viveu com integridade. E por isso, seu nome foi gravado na linhagem do Salvador do mundo. Agora que você conhece a verdadeira história de Boaz, como isso toca seu coração? Você consegue ver como Deus pode usar pessoas simples para cumprir propósitos grandiosos? Você consegue reconhecer oportunidades de agir com fé, amor e coragem, mesmo em meio à crise? Se essa história falou com você, compartilhe este vídeo com alguém. Alguém que precisa lembrar que existe um propósito até mesmo nos dias escuros. E claro, se ainda não fez isso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui, a gente traz o poder das histórias bíblicas de forma viva, tocante e transformadora. Obrigado por estar conosco até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.
paz e graça. Se essa história tocou o seu coração, não deixe ela parar em você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda existem pessoas como Boaz, que vivem com fé, amor e coragem mesmo nos tempos difíceis. E se você quer continuar descobrindo histórias bíblicas que transformam, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. Assim, você nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com mensagens que edificam e inspiram. Obrigado por assistir, e que Deus te abençoe com a mesma graça que transformou a vida de Ruth e Boaz.